Olá, eu sou o Azulito e venho trazer para vocês 10 dicas financeiras para você ter uma vida organizada. A primeira delas, vamos começar. A primeira dica que eu vou dar é muito importante que você se proponha a fazer. Fica comigo até o final que eu vou te falar de uma ferramenta que eu vou disponibilizar. Essa dica é o seguinte: você vai se propor a fazer anotações de tudo, simplesmente tudo que você gasta por 3 meses. E aí você pode usar um aplicativo, você pode usar a ferramenta que eu vou disponibilizar, inclusive eu vou dar uma dica também de aplicativo, ou você pode usar o seu próprio caderninho. Todas essas ferramentas eu já utilizei e sempre que preciso utilizo novamente. Como que é isso, Marciane? Então, eu fui ali na Quitanda, fiz algumas comprinhas, deu R$10,90, anotei. Fui na farmácia, anotei. Fui na manicure, anotei. Fui no cabelo, anotei. Precisei comprar algo na rua, anotei. Estava parada no sinal e comprei um pão, anotei. Então, tudo você vai anotar. No final do mês, você vai fazer o fechamento e você vai separar por categoria. Quantas vezes você foi ao mercado, quantas vezes você foi a manicure, quantas vezes você foi à quitanda, quantas vezes você abasteceu. E aí você vai fazer todo esse diagnóstico. As contas fixas todas também vão entrar dentro dessa anotação, ok? Então, normalmente, né, as contas, elas vencem, as pessoas, a maioria, colocam para vencer entre o dia 5 e o dia 10. Então, ali você vai anotar conta de telefone, conta de internet, parcela de carro, parcela de imóvel, tudo que você tiver fixo, você vai anotar. Quando chegar nos 3 meses, você vai fazer uma análise geral do que você pode economizar, ok? Essa é uma dica maravilhosa que eu já fiz por algumas vezes, dá super certo. E aí me acompanhem, fiquem aqui que eu vou dar outros spoiler, outras dicas de como proceder nesse planejamento financeiro. Aí você vai também fazer à parte uma relação de todas os seus compromissos fixos, como aqueles que eu já mencionei: internet, celular, carro, imóvel, tudo que você tiver fixo. Por exemplo, normalmente dá para você dar uma enxugada em planos de celular e internet. Eu mesma já fiz isso. Então você pode dar aí uma enxugadinha nisso aí. Agora, nós vamos para a dica número 3, que são as variáveis. Segundo os especialistas, não são os compromissos fixos que destroem com o nosso orçamento financeiro, e sim as variáveis. As variáveis, gente, é a pizza que de repente eu peço todo final de semana, é o barzinho, é o cabeleireiro, é a unha postiça, inúmeras coisas que de repente eu faço sem olhar o meu orçamento, e aí eu vou passando o cartão de crédito e chega no final do mês, eu olho para aquilo ali e falo: meu Deus, saiu completamente do meu orçamento. Então esses investimentos, essas contas fixas, variáveis, vocês precisam estar bem atentas com elas, do que você pode fazer e o que você não pode, ok? A dica número 4 é se propor a nunca e jamais gastar mais do que você ganha. Se você ganha R$1.000 e aí você de repente, né, extrapolou aí com as variáveis e fechou o mês em 1.200, ou seja, passou do que você produz R$200. Isso é muito sério, porque normalmente você começa a se enrolar e aí você pega financiamento, você pega um CDC e aí isso tem juros e aí começa a não dar muito certo e muitas pessoas começam a se enrolar daí do cartão de crédito que não conseguiu pagar todo. Então preste muito atenção em relação a isso, ok? Uma das coisas também que é legal dentro do seu planejamento financeiro é você ter
um propósito em ajudar alguma causa social. Então, olha dentro do teu orçamento e vê o que você pode estar contribuindo em alguma causa social. Fazer uma análise geral, essa é a sexta dica, uma análise geral do que você pode realmente enxugar. Como, por exemplo, se você tem 2 secretárias na sua casa, de repente pode ficar só uma. Se você paga uma secretária que vai todos os dias, de repente, se ela for 3 vezes na semana, já supre a sua necessidade. Por exemplo, autônomo que trabalha com entregas, como eu trabalho com rotas. Então, se uma cliente me pede um produto para eu entregar num determinado bairro bem distante do meu e naquele dia eu não tenho nenhuma saída para aquele bairro, eu converso com ela, explico e a gente chega num denominador comum de que o melhor horário para eu passar naquele determinado lugar é quando eu estiver fazendo outras atividades. Então, isso aí eu consigo enxugar o quê? Na gasolina, ok? Por exemplo, hoje não, já faz muito tempo que muitas pessoas deixaram de utilizar os bancos físicos e estão utilizando os bancos digitais. Isso aí também é importante, tem gente que paga uma alta tarifa bancária. Eu vou falar de mim, eu pagava R$100 de manutenção de conta em um determinado banco físico e eu fui lá, fechei essa conta e abri uma conta em um banco digital e economizei R$1.200 por mês, por ano, anual, certo? É uma dica também. Você que é autônomo, se comprometer com a sua renda independentemente do que aconteça. Por exemplo, a pandemia, que foi algo que não estava planejado para acontecer na vida de ninguém. Então, o autônomo, ele produz o salário dele. Então, que você possa ter motivação diária para fazer todo dia um pouco e um pouco mais e se comprometer em produzir a sua renda mensal. Mudanças de hábitos, por exemplo, pessoas que saem comprando em tudo quanto é lugar, em várias lojas que trabalham com crediário, várias lojas que abrem portas de boletos, e aí você sai comprando feito louco em tudo quanto é lugar, e no final a conta não fecha, você não dorme, e aí a confusão começa a acontecer na sua vida e você acaba ficando desmotivada por um erro que você poderia não ter cometido. Uma coisa também que eu sempre tenho comigo é sempre pensar no dia de amanhã. E aqui eu fecho na 10ª dica. Como que é pensar no dia de amanhã? Tem inúmeras coisas que eu poderia falar, mas, por exemplo, o seu próprio orçamento doméstico. Você que tem o domínio do seu orçamento doméstico, sempre pensar no dia de amanhã. Então, se hoje eu vou de repente fazer aqui uma porção de frango, e aí eu faço para que dê para hoje e para amanhã, e não fazer hoje tudo, e aí esse frango perder a qualidade, perder o sabor, e no dia seguinte eu já não quero mais e tenho que descartar. Então, vocês estão vendo aí a questão do arroz, né, que aumentou bastante. Então, ter bastante cuidado quando for fazer a porção do arroz para a família. Então, gente, quem gostou, né, compartilha esse vídeo. E eu vou estar aqui soltando mais conteúdos de acordo com aquilo que vocês me pedirem. Um beijo no coração. Azulito se despede de vocês. E tchau, tchau!